Boa noite, telespectadores. Está no ar o TV Com Debate, informação inteligente nas noites da sua semana pela TV Com. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, demais importante para toda a população da nossa região, que é a questão da sustentabilidade, da questão do crescimento sustentável, de como que nós vamos destinar os nossos resíduos sólidos e líquidos para diminuir o impacto deles na natureza. Para ajudar a fazer esse programa comigo hoje aqui, eu recebo o professor Hélio Lopes, que é engenheiro, e também o reverendo Leandro Campos, da Igreja Anglicana de Santos, que vai também falar a respeito da participação ecumênica de todas as religiões na campanha da fraternidade desse ano, que tem como tema a preservação da água. Senhores, muito obrigado pela presença. Boa noite, professor Hélio. Boa noite, Guto. Boa noite, reverendo Leandro. Boa noite você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui. Reverendo, boa noite. Eu quero agradecer o convite, caro Guto, professor, e estamos aí para contribuir nessa discussão que é de suma importância para toda a população e para as futuras gerações. O reverendo tocou num assunto, ele sem querer já fez a primeira pergunta. Qual é o legado, já que se fala tanto disso, professor? Depois eu queria que o Leandro falasse também. Qual o legado que nós vamos deixar para as futuras gerações em relação à preservação desse planeta Terra, que é a nossa casa? Eu acho que no caminho que a gente está trilhando vai ser meio difícil deixar alguma coisa, veja, porque, de uma certa forma, o sistema em que nós vivemos, ele não dá aquela importância que realmente deveria dar para as questões ambientais, né? Ela fica superficialmente, em função do clamor da sociedade, né? Em função das pressões e da própria cobrança do próprio órgão ambiental ou do Ministério Público, mas o interessante é que nós tivéssemos isso de uma forma generalizada, que não houvesse nem necessidade de se cobrar, de se pressionar para chegar numa preservação ambiental de fato, né? Ou seja, respeitar os recursos naturais. Um outro aspecto é a questão social. A questão social ela acaba influenciando sobremaneira nesse aspecto, né? Você tem toda uma comunidade hoje, por exemplo, excluída, morando na periferia, e isso acaba trazendo uma série de consequências, não por culpa deles, né? Eles foram empurrados para lá, né? Então, isso depende dos nossos governantes, né? Uma condição que eu só vejo ela retrocedendo através da educação. A educação de um povo é que vai levar ele a enxergar melhor essas condições e também ter uma condição de vida melhor e não se submeter a essa submoradia. Normalmente estão em área de preservação, porque é uma área onde as pessoas dificilmente reclamam. O que eu quero dizer com isso? Uma invasão, por exemplo, dentro de uma área urbana já é mais difícil. E quando acontece, logo tem uma reintegração de posse. Então, as pessoas mais carentes, elas buscam o quê? Buscam essas áreas que é terra de ninguém, mais afastada, que é terra de ninguém, ou melhor, terra da União, né? São as áreas de preservação permanente, as áreas de mangue e tal, em que o Estado e a própria União não têm o cuidado de cuidar, né? Então, as prefeituras também, por sua vez, acabam fechando os olhos, né? Não tendo estrutura, que também é difícil, e acaba ocorrendo isso, né? Então, depois fica muito mais difícil. Por quê? Porque nessas áreas, mesmo que uma vez ocupada, a legislação, o Ministério Público, ele não permite que se faça saneamento nessas áreas. Não se leve melhorias, né? Exato, porque não houve uma regularização fundiária desses locais, né? Então tem áreas aí que estão há anos e anos sem
questão de regularização fundiária, áreas que têm, hoje, por exemplo, você pega na Zona Noroeste, passa ônibus, as pessoas pagam, inclusive, os impostos, mas que elas não estão regularizadas, né? E que, portanto, ainda tem um sério problema de saneamento básico. Quando a gente fala saneamento básico, isso inclui aí hoje água, esgoto e a questão do resíduo sólido. Você pega, por exemplo, as palafitas, a quantidade, como não tem coleta nessa região, a quantidade de resíduo que é lançado e de próprio efluente doméstico é algo impressionante. E isso traz aí um impacto, né, muito grande a todo esse ecossistema, né, e repercutindo, inclusive, em outras regiões até mais distantes daí, porque a gente vê constantemente o lixo aí na Praia de Santos, ele vem, logicamente, desses locais. Região de morro também, muito esgoto descendo aí pelas encostas. Isso tudo tem um destino, né, que é o mar. Acaba caindo em pequenos riachos, né, mas no final vai tudo para o mar, para as praias de Santos. Infelizmente. Ou seja, nesses locais a lata do lixo é o mar, o estuário, no caso da nossa Exato. Zona Noroeste. Reverendo, eu queria saber a sua opinião em relação a essa questão do legado para as próximas gerações, se a gente não tomar cuidado e preservar o nosso meio ambiente. Muito bem. Primeiro eu queria colocar que a participação da Igreja Anglicana, como as demais igrejas, Igreja Católica, Igreja Luterana, Igreja Ortodoxa e diversas igrejas de tradição evangélica e outras religiões, se envolveram neste ano num chamado que partiu por iniciativa da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da campanha da Fraternidade. A campanha da Fraternidade ela acontece da quarta-feira de cinzas, a Semana Santa. É um período mais intenso em que os fiéis são conscientizados através de homilias, através de atividades, de grupos, reflexões, estudos bíblicos, sempre com um tema que seja relevante para a sociedade brasileira. A campanha da Fraternidade acontece desde a década de 70 e a partir do ano 2000 incluiu também outras tradições religiosas. Então, é a chamada campanha ecumênica da fraternidade. Então, a cada 5 anos, a CNBB ela cede a coordenação da campanha para o conjunto das igrejas e com apoio também de outras tradições religiosas. Neste ano, então, foi chamada a reflexão da responsabilidade social da igreja em relação à casa comum, ao nosso planeta. Então, pensarmos qual a contribuição dos fiéis que participam das diferentes tradições religiosas, seja para preservação da natureza, do meio ambiente, mas seja também para a destruição dessa nossa casa comum. Então, é um sentido penitencial, né, de revermos as nossas práticas, de conversão, de nos convertermos, porque entendemos que essa casa comum é um dom de Deus, que toda a criação ela deve ser recebida como um dom da graça divina e por isso mesmo deve ser preservada. A primeira imagem que se tem da Bíblia é a de um lindo jardim. E a primeira missão que o primeiro homem e a primeira mulher são comissionados é a de cuidar desse jardim. Então, nós, a civilização planetária, ela é coerdeira dessa primeira comissão divina, que é de cuidar desse lindo jardim que Deus criou para a nossa habitação comum. Todos nós somos chamados à responsabilidade social. Responsabilidade social com relação ao cuidado e ao trato que se é dado à água, que mais do que nunca é visto como um tesouro, né, em nossa época, em nossa geração, ao destino do resíduo sólido, que é o nosso lixo, o lixo doméstico, o lixo industrial, aquilo que nós produzimos e que volta para a natureza e, infelizmente, na maioria das vezes, de maneira não tratada, né? O que acaba gerando um ciclo de intoxicação daqueles que compõem
o nosso ciclo de alimentação, sejam os peixes, os animais, o leite que a gente bebe, então as verduras que a gente tem na nossa alimentação. Então, acaba interferindo em todo o ciclo da vida das pessoas. Então, quando a igreja e as tradições religiosas chamam os seus fiéis para se debruçar sobre a responsabilidade social com o meio ambiente, com o saneamento básico, é na perspectiva de uma espiritualidade comprometida com a teologia da criação. É um Deus que é o Criador dos céus e da terra, do mundo visível e invisível, Ele que é o Alfa e o Ômega. Então, é a Ele que nós iremos, todos nós, prestar contas. E nós queremos que nesse dia derradeiro, nesse último dia, a gente possa apresentar bons frutos e que a gente possa dizer que soube cuidar do jardim que Ele nos confiou. Vamos falar agora de como que acontece hoje o tratamento do nosso lixo, tanto o esgoto doméstico. Vamos falar primeiro do esgoto doméstico, depois, se vocês quiserem falar também do resíduo industrial. Hoje, em Santos, existe uma rede que capta o esgoto, leva para onde, é tratado. Eu queria que o senhor fizesse essa... O senhor que trabalhou na CETESB, conhece muito bem esse sistema, professor, por favor. Desde 78, mais ou menos, que a gente tem em operação o sistema do emissário submarino de Santos. Como é que ele funciona, né? Nós temos, por exemplo, as nossas residências que estão ligadas à rede de esgoto. Essa rede de esgoto vai para uma estação de recalque, né? Chama-se estação elevatória de esgoto. Esse esgoto ele é jogado no interceptor oceânico, que é aquela tubulação que vai pela areia da praia, aí já por gravidade, até o José Menino, aonde lá no José Menino, próximo ali ao orquidário, né, nós temos lá o que chama-se estação de pré-condicionamento de esgoto. Então, o nome já diz tudo, pré-condicionamento. Não é uma estação de tratamento de esgoto, como muitos dos técnicos das estatais procuram passar isso para a sociedade. E até alguns políticos em campanha aí se dirigem àquele local como uma estação de tratamento de esgoto. Não é. Não é. Ela está muito distante de ser. Apenas um gradeamento, e um peneiramento e uma caixa de areia que tem lá. Por quê? Porque tem muita areia se formando quando você varre sua casa, tal, isso acaba indo para o esgoto doméstico. E então esse sistema ele é necessário para que você possa bombear o esgoto. Então ele foi concebido para proteger os equipamentos subsequentes. Ele não é um equipamento de controle de poluição. Ele é um equipamento de processo. É diferente. Ou seja, ele está ali para segurar, porque o esgoto vem muito material, resíduos sólidos junto, né, misturado. As pessoas também não cooperam com isso, jogam tudo dentro do vaso sanitário. Isso que eu ia fazer um parênteses com o senhor. Pessoa que joga bituca de cigarro, papel, qualquer tipo de lixo, absorvente e tudo mais, isso acaba indo para a estação de tratamento de esgoto. Então ele é obrigado a fazer um gradeamento para segurar isso, e um peneiramento para tirar esse material mais grosseiro, senão isso daria um problema no bombeamento do esgoto, entupiria os difusores, inclusive. Bom, então esse esgoto, ao chegar lá, ele é clorado. Por que ele é clorado? Porque senão nós teríamos aquele odor que no passado a gente tinha ali na região do Zé Menino. Naquela região do orquidário, do Zé Menino. Mas não se clora matéria orgânica. A partir do momento que você começa a clorar matéria orgânica, ele, como é um oxidante enérgico, ele remove o odor, mas ele acaba gerando substâncias organocloradas, que são lançadas junto com o esgoto não tratado, né, lá na saída do emissário, fica a 4 km de distância aqui da costa,
E lá a gente tem o difusor. Ele chega lá, ele tem um T, uma espécie de um T, para poder dispersar isso melhor e pegar uma corrente que leve isso para alto mar. E aí a natureza, ela por conta própria, vai promover a degradação de alguma matéria orgânica. Mas o que nós temos observado, ou melhor, o que os órgãos ambientais, as técnicas, os trabalhos técnicos, tese de doutorado, dissertações de mestrados, têm sido feitas ali, retirado uma série de amostras e tem comprovadamente o que nós temos ali. A gente tem ali um sedimento, naquela região toda, que está contaminado e com uma toxicidade elevada. Isso é um impacto naquele ecossistema. Então, as pessoas acham que o afastamento do esgoto ele está longe dos nossos olhos e resolve o nosso problema. Eu tiro isso daqui e dou uma demonstração de segurança para você de que, olha, as nossas praias não estão limpas, estão limpas, balneabilidade e não estão. E eu vou explicar por que não estão depois. Mas a gente acaba colocando todo um ciclo de vida, como bem colocou aqui o reverendo, que acaba interferindo e sendo o último elo da cadeia alimentar nós mesmos. Né? Então, o círculo fecha, né? O círculo fecha. Então, contamina crustáceos, organismos marinhos, como um todo, né? Os peixes, e depois nós acabamos por consumir isso. Isso é apenas um retrato de uma situação. Em relação à nossa balneabilidade da praia, né? Na realidade, o que a gente tem aqui é que nós temos um sistema separador independente, onde deveria ir esgoto por uma linha e águas pluviais por outra. Isso que seria importante o senhor explicar a diferença de um e de outro, e que são redes que têm que estar independentes umas das outras. É o sistema separador independente, é o nome dele. Então, eles não são respeitados. Tanto você tem uma ligação clandestina, como vou colocar assim, ou irregular, né, da água pluvial na rede de esgoto, como tem do esgoto na rede pluvial. As duas acabam indo para onde? Para o canal. Quando você coloca água pluvial na rede de esgoto, automaticamente essa água deveria ir para a estação de tratamento. Só que quando chove, essa vazão aumenta e você acaba transbordando nesses poços de visita. E aí acaba contaminando a pluvial, que cai direto no canal. Por isso é que o nosso canal está sempre com uma condição, é só quem corre pelas praias de Santos sente aquele cheirinho desagradável de gás, né, sulfídrico, normalmente, ali na região. O que é isso? Isso é uma contaminação que vai da praia para o mar, e não que venha lá do emissário submarino para cá, né? A do emissário submarino, ela está contaminando, por não ter tratamento, o sedimento e vai para alto mar, né? Agora, aquela que está aqui, ela vai para lá. Soma-se a isso, como agravante, a questão da falta de compreensão do nosso povo, que também impõe uma poluição difusa. Todo mundo sai da sua casa para levar o cachorrinho para a porta do vizinho para fazer as suas necessidades. Muito, né? Bem colocado. Ninguém faz na porta de casa. Sua porta de casa, né? Então nós somos, veja, egoístas mesmo, né? Quem tem cachorro, a sociedade protetora dos animais, deveriam fazer uma campanha para isso. É muito legal os animais, mas tem que ter uma campanha nesse sentido. Não para os animais, mas para o dono do animal. Perfeito. Né? Porque ele deveria recolher as fezes do seu animal e não levar para fazer necessidade na casa dos outros, não. Podia ser feito ali na rua, na casa dele mesmo, né? Então, essa poluição difusa, ela tem uma influência muito grande. Você tem uma ideia, 1 gramo de fezes de animais de sangue quente, qualquer um, gato, cachorro, ele tem em torno de 300 milhões de bactérias coliformes. Que é o popular coliforme fecal.
tem 1 grama, tem 300 milhões de bactérias coliformes. Você Apenas imagina, 1 grama? 1 grama. Então, imagina isso se dissipando por todas as águas pluviais, indo para os canais e indo para as praias de Santos. Isso já é suficiente para manter a nossa balneabilidade ruim. Comprometido. E a questão da balneabilidade, é importante as pessoas saberem que aquilo lá é um método estatístico. Então, quando você coleta, aos domingos, são feitas as coletas, a amostra vai sair 3, 4 dias depois, quando você tem, na semana seguinte, a mudança da bandeira em função daquele resultado do mês anterior. Então, ora, não é uma situação imediata. Ele não garante segurança para a população. Sim. Por quê? Muitas vezes você coleta, ela pode estar bom, 3 dias depois ela está ruim, saiu o resultado que ela está bom e você estaria tomando lá o banho. Portanto, uma praia que está sempre se alterando com bandeira vermelha, bandeira verde, ela é uma praia que não deveria ser frequentada, jamais. Ela deveria ser frequentada por uma questão de segurança. Porque esse é um método estatístico, você não tem a certeza absoluta se você vai acabar adoecendo. Um outro fato também é que o coliforme, hoje, por exemplo, para a água do mar, se usa um enterococcus, ao invés do coliforme, para fazer a avaliação, né? É que ele é um indicador de poluição. Ele diz o seguinte, olha, essa água está poluída, mas ela pode estar poluída pelas fezes de alguém que esteja doente. Porque o coliforme, ele está dentro de todos nós, mas ele está associado muitas vezes, como ele é um indicador de poluição, a uma bactéria patogênica. Então, aonde tem coliforme, não deve-se tomar banho, né? Então, esse é um fato que a população precisa melhor se inteirar, porque muitas vezes você vê as pessoas tomando banho na água do mar e acabam adquirindo uma doença aí, até grave, uma hepatite, né? Enfim. Voltando um pouco, professor, na questão dos animais, eu conversando com alguns médicos veterinários, eles me disseram o seguinte, olha, o que as pessoas devem fazer é recolher as fezes e jogar no vaso sanitário. Exatamente. Não é jogar na lixeira de algum prédio, ou na própria lixeira, ou jogar na boca de lobo. Não, eu moro no Canal 6. Eu vejo pessoas em nível superior, educadíssimas, até médicos, né, recolhendo as fezes do seu animal num saquinho e jogando na grama. Você passa lá, tem dezenas de sacos, porque no não canal, tinha lixeira, né? Onde tem ali a ciclovia, tem uma parte de grama, ele joga ali mesmo. Quer dizer, é uma falta assim de consciência generalizada, né? Então isso aí fica por conta da população mesmo, porque a população reclama muitas vezes do Estado, né, na prefeitura, mas ela também tem que cumprir a sua parte, senão não adianta nada. Isso aí vai poder cobrar. Exato. Reverendo Leandro, o que a religião pode ajudar a melhorar essa consciência? O que as igrejas, o que os líderes religiosos podem fazer para aumentar o despertar dessa consciência pela preservação do nosso meio ambiente? Muito bem. A igreja, ela é de maneira muito apropriada, chamada muitas vezes de Mater Ecclesia, ou a mãe. A igreja é apresentada como a mãe. E a mãe, uma das funções da maternidade, assim como da paternidade, mas é a educação. Então, a mãe é aquela que educa o seu filho. Então, as igrejas, as comunidades religiosas, as instituições religiosas, elas têm o compromisso com a educação dos seus filhos, dos seus fiéis, no sentido da preservação da espécie humana, no sentido do cuidado com o meio ambiente, no sentido de uma economia solidária e principalmente da sustentabilidade. É importante dizer que as igrejas que participam ativamente da campanha da fraternidade, ou mesmo aquelas que não aderiram à campanha, mas também têm práticas sustentáveis,
muitas das igrejas, muitas instituições, muitos grupos religiosos têm várias atividades com selos e certificação com a preocupação ambiental, né? Isso é importante salientar. Não só porque é cobrado dos órgãos ambientais, mas também isso é uma forma de promover a religião, mostrando a sua preocupação com o meio ambiente e com a vida dos seus fiéis, que é o principal tesouro de qualquer religião, é o seu grupo religioso. Então, mostrar preocupação pelas pessoas, mostrar preocupação pela sua nação, pela sua comunidade, pela sua cidade, é um indicativo de que aquela religião ela busca a seriedade, ela busca o compromisso, ela busca apresentar valores que são valores universais, na verdade, né? E nesse sentido, é preciso indicar que ela anda par a par com a Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas, ela apresentou objetivos do milênio. E dentre esses objetivos está a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente. Então, muitas igrejas, desde a primeira hora, subscreveram esses compromissos e têm colocado isso como meta, como objetivo, colocando em seu material de estudo, em seu material litúrgico, colocado isso também em forma de oração e de espiritualidade. Um exemplo, assim, bem recente, é que o Papa Francisco e o arcebispo da Igreja Anglicana, Justin Welby, aderiram à campanha promovida pelo patriarca ortodoxo Bartolomeu, patriarca de Constantinopla, que chama todos os cristãos e todas as pessoas de boa vontade a orarem pela criação. E essa oração, ela inicia agora dia 1º de setembro e se estende até dia 4 de outubro. Esse dia é um dia simbólico, porque no dia 4 de outubro é celebrado a figura de São Francisco, o patrono da ecologia. Então, no domingo eu tive o privilégio e a alegria de divulgar esse empenho dessa oração e recordando a todos a questão de São Francisco e como ele se relacionava com o meio ambiente, inclusive chamando a água de irmã água, irmão sol, irmã terra. Então, nesse sentido de que todos nós, toda a criação, somos irmãos e irmãs. Então, esse deve ser o nosso relacionamento com o meio ambiente. Um relacionamento de respeito, de reverência, por saber e pela experiência de fé, crer que nós estamos lidando com a criação de Deus. TV Com Debate vai para um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno?
Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos o engenheiro Hélio Lopes e também o reverendo Leandro Campos, da Igreja Anglicana de Santos. Estamos falando hoje sobre a importância da sustentabilidade, da proteção ao meio ambiente. Também é tema da campanha da Fraternidade Ecumênica, ou seja, que reúne todas as religiões desse ano. Antes da gente entrar no intervalo, nós acabamos lembrando aqui que muitas religiões, ou grande parte delas, usa a água como um elemento sagrado, importante, o sagrado, nos cultos, o batismo, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão por São João Batista, no Rio Ganges, na Índia, os hindus se banham acreditando que o rio acaba levando os maus fluidos. Outras religiões também, os muçulmanos também têm que se limpar, se lavar para poder entrar nas mesquitas, porque significa uma questão de respeito com Deus. Essa questão na religião ela é bem forte em relação à água, né? Lembrando que se não houver água, não há vida. É a fonte da vida. É a fonte da vida. A água realmente, nas religiões, ela tem esses dois simbolismos. Tem o simbolismo da vida material e tem o simbolismo da vida espiritual. Assim como a água é necessária para a vida humana, para a existência humana, a água simboliza também a própria fé como necessária à vida espiritual. Então, a adesão daquele fiel, daquele crente, a uma determinada religião. Há que salientar que todas as religiões têm nos elementos fundamentais, seja o ar, a água, o fogo, né, como aqueles elementos que em muitas dessas religiões são cultuadas. Na tradição cristã, é muito bem lembrado em diversas passagens bíblicas, desde a criação no livro de Gênesis, onde se diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A dimensão da purificação, talvez não exista um exemplo tão singular quanto a questão do dilúvio. Então, o homem caído em pecado, sem chances de ser redimido, há uma grande purificação através do dilúvio, que é representativo ao próprio batismo. O batismo cristão, na verdade, ele faz menção, assim como o dilúvio purificou a humanidade, assim também o batismo, agora de forma mais plena, com o Espírito Santo, com o mandato de Cristo, também purifica o seu fiel. As tradições de matrizes africanas, oriundas das tradições tribais e ancestrais, também tem nas águas muitos dos seus orixás, que são ligados ao elemento água, ao elemento fogo, ao elemento do ar, enfim. E as tradições orientais, as filosofias orientais, citando, por exemplo, o budismo, que também tem referências enormes à tradição da importância da água e do meio ambiente, né? Vários provérbios, os salmos, que são compartilhados aí pela tradição judaica e cristã, vários escritos sagrados do hinduísmo, de tradições tão antigas, né, quanto o hinduísmo, que é uma das religiões mais antigas do mundo, trazem a importância do cuidado com o meio ambiente, o respeito. Assim é o seu simbolismo, né? Um exemplo, a tradição anglicana, ela tem a sua origem nos primeiros cristãos celtas das Ilhas Britânicas. E falar de natureza é impossível sem lembrar também da cultura celta, que tem as árvores como seu simbolismo, seu lugar de culto, né? Então,
druidas, que eram sacerdotes celtas, eles cultuavam a Deus em volta das árvores. Então, quanto maior fosse a árvore, mais era a presença da divindade naquele lugar. Então, tudo isso faz com que o ser humano, ao buscar o seu relacionamento com Deus, use o simbolismo do mundo sensível, do mundo material, da criação, como um instrumento para se aproximar de Deus. Lembrar que os primeiros discípulos de Cristo eram pescadores, né? E Cristo ficou como pescador de almas. De né? almas, e os de convidou homens. Também a serem pescadores de homens. Então, os primeiros discípulos, entre eles estavam alguns que eram pescadores. Então, há toda uma relação. O próprio Jesus é chamado do bom pastor. Então, a questão do pastorado, do cuidado ali com os pequenos animais na Palestina. Então, há que se preocupar com a questão da economia. A gente sabe que quando se pensa na economia sem se pensar na ecologia, há um impacto para as atuais e para as futuras gerações. E tanto a igreja quanto a sociedade, os institutos internacionais, eles estão chamando a atenção desse enorme impacto que a presença humana, que a busca desenfreada pelo capital está impactando o nosso ecossistema, de forma que, num futuro já não tão distante, vai inviabilizar a vida humana e qualquer tipo de vida. Então essa é a preocupação. A preocupação com os nossos netos, os nossos bisnetos e todos, enfim. A nossa geração tem essa grande responsabilidade. Então o que a igreja quer, o que as tradições religiosas querem, é chamar a atenção de todas as pessoas que têm um compromisso de fé e também a todas as pessoas de boa vontade, a no seu dia a dia, a responderem esse chamado de Deus, como eu disse no início, primeiro comissionamento, a cuidar desse belo jardim. Porque Deus criou todas as coisas e viu que eram boas e que nós possamos preservá-las como tais. Professor, nessa esteira da preservação, vamos falar sobre o lixo, o resíduo sólido, que é um calcanhar de Aquiles, principalmente aqui da região, porque nós não temos, depois da desativação do Sítio das Neves na área continental, o nosso resíduo sólido não fica mais aqui. Explica um pouco essa questão para a gente, por favor. Se você permite, eu até gostaria de complementar. Você vê bem, né? Nós olhando para a história, eu me lembro, há um tempo atrás, que estavam querendo fazer a flotação do Rio Pinheiros. Não sei se você chegou a verificar alguma coisa nesse sentido. Flotação, só explica para o nosso telespectador o que flotação do Rio Pinheiros, ou seja, ao invés de fazer o tratamento, fazer uma estação de tratamento, queriam tratar dentro do próprio rio, um absurdo, né? E aí, eu me lembro, na época, foi um dos últimos laudos que eu fiz do Ministério Público, e aí eu tive uma reunião com alguns engenheiros. E eles tinham, inclusive, veja, tirado uma patente desse processo de tratamento do Rio Pinheiro. E eu me lembro que eu falei o seguinte: olha, há mais ou menos 3.500 anos atrás, existia uma cidade chamada Mara. E Mara, ela vem de amargura. Esse nome significa amargura. Por quê? Porque as águas de Mara eram amargas. E, na época, o povo, recorrendo a Moisés foi até Deus, e Deus falou o seguinte: olha, joga casca de árvores sobre a água de Mara e elas se tornarão doces. E assim o fez. Esse é um tratamento, né, que a casca de árvore nada mais é do que polímeros naturais, que nós usamos hoje para tratar a água, veja, com polímeros que são sintetizados em laboratório. Mas na época Deus falou: olha, Moisés, joga casca de árvore. E qualquer árvore. Qualquer árvore. E as águas de Mara se tornaram doces.
passaram 3.500 anos, não é que o pessoal da engenharia estava querendo roubar a patente de Moisés? Patentear, né? Já pegar e patentear. Não, eu coloquei isso porque eu achei interessante. Então, veja, nós estamos falando de tratamento, naquela época já se fazia tratamento de água, né? Que era através de uma flotação. Né? Jogava e ela decantava aquela matéria que estava em suspensão. Agora, voltando à questão do resíduo sólido, que você coloca aí com bastante propriedade, que a gente tem aqui o Sítio das Neves, né? O que nós estamos preocupados com isso, que a campanha da Fraternidade está preocupada, tem sido recorrente aí nesse sentido. O Sítio das Neves, ele tem mais 1 ano, 6 meses, mais ou menos, porque na última audiência que teve era 1 e 7 meses, deve estar com 1 e 6 meses. Já está na reta final. Ele está entrando, estão deixando chegar num caminho crítico. Não estão dando permissão para uma nova célula, né? E estão forçando um sistema, você vê aí no meio de comunicação, principalmente na Tribuna, recentemente até o Edmur Mesquita veio a público aí colocando a questão dos incineradores, temos que trazer incinerador, né? Forçando uma situação de trazer a incineração. Eu queria deixar bem claro que a incineração é um processo já ultrapassado, inclusive, né? A Europa está saindo fora da incineração. A Áustria já usa outros sistemas e a população é totalmente contrária à incineração, porque além de não resolver o problema do resíduo sólido, ela acaba gerando outros resíduos sólidos, né, que são mais tóxicos, né, porque na medida que você tem muito material à base de cloro sendo queimado, né, mas as autoridades insistem, né, não tem a noção. Primeiro, do ponto de vista ambiental, é muito mais poluente do que qualquer outro sistema. Que vai fazer uma fumaça. Porque ela gera uma poluição do ar, ela gera dioxina, gera uma partícula chamada cinzas volantes, muito fina, abaixo de 2,5 micras, que entra no trato respiratório nosso, chega às partes mais profundas do nosso organismo e entra na corrente sanguínea, né? E aí envenenam os órgãos e é cancerígeno esse resíduo do incinerador. Isso do ponto de vista, se nós pensarmos em poluição, na saúde pública, né? Segundo, do ponto de vista econômico, é um equipamento extremamente caro. Na época que eu tive na Alemanha com a comissão vendo esses incineradores, ela estava numa base de 600 milhões de euros. Um equipamento desse incinerador. 300 milhões de equipamento, mais 300 de equipamento de controle, porque uns 5 sistemas de filtragem para tentar segurar essa poluição. Então, são todos os outros equipamentos que compõem o sistema. Então, 300 a 600 milhões. Qual é o município hoje? 600 milhões de euros. Daria 2.400 quase, 2 bilhões. O euro está 3,50, quase 4. Né? Segundo, as prefeituras sequer conseguem manter uma estação de transbordo. Nós temos problema em todos os municípios aí, pela falta de condições de operação, né, dessas estações, que é uma coisa irrelevante perto do custo do incinerador, né? Mas, um outro detalhe, o incinerador ele vai gerar 3 tipos de resíduos. Ele vai gerar a escória da incineração, as cinzas volantes e a lama dos lavadores de gases. Então, ele não se livra do resíduo. Ele pega o resíduo doméstico, ele diminui o volume, porém ele gera 3 tipos de resíduos. E esses resíduos, eles precisam ser dispostos em algum lugar. Como nós não temos aqui, nem é impossível praticamente você fazer um aterro de resíduo perigoso, né, na Baixada Santista, em função até do lençol ser aflorante e tudo mais, você vai ter que levar esse resíduo para São Paulo. Veja bem o custo disso.
Hoje nós temos 2 tipos de transporte, ou seja, o caminhão que pega o lixo na porta da sua residência, leva para uma estação de transbordo, nessa estação de transbordo passa por uma carreta pega mais ou menos 10 caminhões desses pequenos, para viabilizar o transporte, o custo do transporte, e daí ela vai para o aterro. Agora nós vamos ter 3, nós vamos ter esse primeiro, o segundo, e depois o terceiro que vai pegar a cinza para levar para lá. Veja o custo que isso, quem que vai arcar com esse custo? Qual é o município que vai arcar com esses custos? Então, está faltando um pouco de seriedade ou de compreensão, sei lá, de entendimento. Estão querendo colocar as carroças na frente dos bois. E isso é o que, inclusive, a campanha da fraternidade tem se posicionado contra esse tipo de processo a ser implantado aqui na nossa região. Agora, professor, como é que a Europa, como é que os países mais desenvolvidos estão tratando essa questão do lixo? O senhor falou que o senhor esteve na Alemanha, observando como é que funciona o incinerador e que eles já estão abandonando esse procedimento. Qual é a alternativa que eles encontraram? O problema é o seguinte, na Alemanha, tudo é questão do aspecto político. O que eles precisam lá, o que nós precisamos aqui? Eu tenho visto aqui uma leitura de que, olha, nós precisamos gerar energia. Mas o nosso lixo, 60% dele é orgânico. Se nós não tivermos uma coleta seletiva, não tivermos outros sistemas envolvidos, nós vamos pegar tudo isso e colocar dentro do incinerador, não vai gerar energia. Nós vamos ter que queimar, ter um maçarico, queimar energia para conseguir queimar aquele lixo. E o poder calorífico desse lixo orgânico é muito baixo, né? Então, na Alemanha, a conversa que nós tivemos lá era o seguinte, que eles não queriam mais aterros porque eles achavam que era uma bomba de efeito retardado. Um dia ia dar problema. Só que acontece o seguinte, o que eles fazem com a cinza dos incineradores? Isso foi uma pergunta. E eles nos levaram aonde eles colocam essas cinzas. Eles colocam na cidade de Salzburgo, ou seja, já na Áustria, terra onde nasceu Mozart, né? Eles levam para as cavernas profundas, 500 metros de profundidade, e colocam isso lá. Depositam lá. Aqui nós vamos fazer o quê? Vamos colocar na caverna do diabo, protegida por lei? Não vai dar. O que aconteceu? Os austríacos ficaram sabendo disso, a coisa foi evoluindo. Hoje a Áustria não quer mais saber de receber essas cinzas, né? E a Áustria e a Europa, ela está partindo para um outro sistema, que é o sistema biológico. O biológico sempre é mais ligado à natureza, né? Porque ele é uma coisa que mais próximo da natureza. Ele faz parte da natureza. Lá na Alemanha, eles discutiram durante 20 anos essa questão do lixo para chegar no modelo. Eles transformaram aqueles sítios, aquelas pequenas fazendas, em locais para tratamento de resíduos sólidos. Então, são vários sistemas que estão funcionando ao mesmo tempo. Então, você tem uma reciclagem muito forte. Eficiente. Eficiente. A separação por parte da população também é muito importante, o lixo já chega bem dividido. E eles financiaram, o governo financiou todos os sitiantes, todos aqueles pequenos fazendeiros, a implantar o seu sistema. Então você vê assim, você tem numa fazenda, às vezes, você tem a reciclagem, tem a compostagem, material de poda da cidade, tudo se transforma em adubo orgânico, né? E para os incineradores tem também, temos o tratamento biológico, onde grande parte desse lixo vai se transformar em energia, né? E nessa reciclagem sobra o quê? Papel, papelão e plástico. Então eles mandam para o incinerador. Por quê? Porque eles têm lá uma necessidade de energia. Eles precisam de calefação, eles precisam de vapor. Então isso vai servir para calefação. Para calefação, eles vendem vapor. Agora, o biológico, ele
ele faz, é o chamado digestor anaeróbio, são os reatores, eles geram o gás, quase na sua totalidade de metano. Esse gás, sim, aí ele é queimado. Então você tem uma queima indireta. Você não queima o lixo, você queima o gás. Então a geração de dioxina praticamente é inferior a... muito, praticamente não existe. Agora, a queima direta do resíduo, que é o que estão querendo fazer aqui, aí ela vai gerar uma quantidade grande de dioxinas de furano, que são organoclorados, altamente cancerígenos. Qual a política hoje em relação a isso? É uma política federal, é uma política estadual? Cada município faz a sua? Como é que isso acontece? Qual a sua opinião a respeito disso? O Brasil, ele fez uma legislação, a partir de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? É muito bem elaborada, onde existe uma priorização. Então, lá no topo dessa pirâmide está a reciclagem. Aliás, está a não geração. Como explicar a não geração? Meio difícil, né? Não gerar lixo. Mas ele está colocando aí, inclusive, a parte industrial. Vou dar um exemplo. Aqui em Cubatão nós temos uma fábrica que produz cloro e soda, que tem células de mercúrio e, portanto, gera um resíduo perigoso, que é uma lama mercurial. Como evitar? E o que eles fazem hoje? Pegam aquela lama, fazem bloquetes, fazem tudo, vai gerando. Então, nós estamos trabalhando em cima dos efeitos da poluição. O que significa não geração? É trabalhar na causa. Ou seja, vamos mudar a tecnologia, em vez de produzirmos cloro e soda por célula de mercúrio, que é um processo anacrônico, vamos usar as membranas poliméricas, que não geram poluente nenhum. E hoje, parte dessa empresa já tem unidade de membrana polimérica. Entende? Eu resolvi o problema na fonte. Com isso, olha, eu deixo de causar no ambiente, no laboral, na parte ocupacional, uma proteção ao trabalhador, porque ele não vai se contaminar com mercúrio. Eu não tenho mais estação de tratamento para mercúrio, eu vou economizar muito, e eu não tenho mais que me preocupar em dispor esse resíduo em algum lugar. Então, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, muito bem elaborada, é que as pessoas não estão seguindo, né? Você ter nessa sequência a reciclagem, porque a reciclagem é você separar e transformar esse produto em alguma coisa, né? Então, você, por exemplo, separa lá a latinha de alumínio. Na medida que você está separando a lata de alumínio, você está deixando de explorar alguma mina de bauxita. Que é a matéria-prima que faz a alumina e depois, no processo de células eletrolíticas, transforma a alumina em alumínio. Então, você está deixando de gastar também o quê? Energia elétrica, porque uma fábrica dessa, de célula eletrolítica, gasta o equivalente a uma cidade como Santos, de energia elétrica. Olha só o que esse processo ele acaba preservando o meio ambiente lá na sua origem, na matéria-prima, na energia e tudo mais. A única coisa que precisa, e aí precisa de um apoio governamental, é baratear isso, porque você vai comprar, às vezes, um papel reciclado, ele sai mais caro do que um outro papel. Por quê? Porque tem todo um processo envolvido. Até aquele papel ficar... Que acaba, eu acho que tinha talvez até um subsídio aí, um incentivo, uma política, e até essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é muito social, porque ela preserva os catadores, a sociedade, né, mais carente, que vive dessa parte do lixo. Aí, depois da reciclagem, aí você tem a questão do tratamento. O tratamento seria a penúltima fase. E depois você tem como última a disposição em aterros, que é diferente de lixão, né? Em aterros sanitários ou aterro de resíduos industriais perigosos, não inertes, enfim. Mas com impacto bem menor. Bem menor, que mas existe o aterro hoje tem uma tecnologia, né? Tem todo
uma construção com manta de polietileno de alta densidade, tem geólogos, tem medição para ver se ele vai ter escorregamento, tem que ter compactação, tem que ter recobrimento do lixo, tem que ter toda uma gestão para evitar urubu e tudo mais, né? Então, para evitar, por exemplo, tragédias como aconteceu lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. No Mariana. Em Mariana. Aquilo é um absurdo dos absurdos, né? Daria um programa aqui. Vamos fazer, só para falar dessa situação. Só falar desse tem assunto, tudo a ver com, né? com essa nossa pauta de hoje. Mas aí é a falta de respeito lá naquele caso. Eu conheço bem como é que funciona o órgão ambiental lá de Minas Gerais. Né? É fruto de uma política. Lá ninguém fiscaliza, o engenheiro ganha, por exemplo, R$1.000 de salário, ele pode chegar a 10 de acordo com o número de licença que ele dá. Então é tal de licença para todo licença sem saber o que está acontecendo, sem ter critério nenhum. Né? Então, aí é toda a questão do próprio sistema que já induz a isso, né? Que já induz a esse tipo de coisa. Mas aqui, veja, a solução seria investir. Primeiro, ainda não implantaram essa política nacional. Os municípios não implantaram. A responsabilidade compartilhada, a logística reversa, ou seja, por exemplo, hoje o município sai por aí gastando o nosso dinheiro para recolher garrafa PET e muitas vezes pneus. Né? Ora, quem tem que fazer isso é o fabricante do pneu, não é o município. Então, ele poderia, inclusive, financiar, nas cooperativas, terceirizar, para fazer o serviço que é de responsabilidade. E não o município ficar subsidiando, como existe, né, uma subvenção. Eu era secretário lá, batiam na minha porta todo dia lá para pedir subvenção. Né, muitas vezes nem digamos assim, uma cooperativa. Não é cooperativa, ela é uma firma familiar. Então, como é que você vai subvencionar uma firma? Ela é uma firma que paga impostos como qualquer outra. E se dá para uma, tem que dar. A cooperativa tem que ter eleição, tem que ter troca. Aí você pega muitas dessas firmas, o pai que é o dono da firma, o filho que é o gerente, e vai chegando lá no catador quase. Né? Então, não é uma cooperativa. A cooperativa é um pouco diferente. Então, esse processo ele precisa ser muito bem colocado aí em discussão para se implantar, inclusive, uma política de resíduo sólido que seja justa para toda a sociedade, né? Para aqueles que estão trabalhando lá no local, né? Também para os munícipes. Né? Então, infelizmente, senhores, eu queria agradecer demais, professor Hélio Lopes, queria agradecer demais, reverendo Leandro Campos, da Igreja Anglicana de Santos. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas o tema é bastante rico e com certeza nós voltaremos a discuti-lo aqui na TV Com, no TV Com Debate. Seu boa noite, professor. Seu boa noite, reverendo. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade. A natureza Deus a criou, cabe a nós preservá-la. Com certeza. Então, vamos. Bem, eu quero saudar a todos e desejar, assim como São Francisco, paz e bem para todos. Telespectador amigo, TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.